Então, boa tarde, meus amados irmãos, paz do Senhor. Estamos aqui para mais um devocional e espero que quando estas palavras chegarem à vossa casa possam haver muito mais bênçãos do que aquelas que eu já tenho conhecimento. Estou-me a referir a alguns irmãos que têm nos ligado a contar de algumas bênçãos que têm recebido neste período tão conturbado e tão complicado para todos nós. O Senhor tem ouvido as nossas orações. Louvado seja Deus. Conto no domingo poder dizer alguma coisa a todos vós, está bem? Hoje é mais um devocional e eu queria trazer para assunto de oração, precisamente orarmos pelos infectados. Hoje tivemos notícias animadoras que o número de recuperados duplicou, o que é muito satisfatório. Louvamos a Deus pela graça que tem dado a todas as autoridades que estão no terreno. Mas oramos pela cura dos infectados e para que Deus também possa consolar cá e no mundo todos aqueles que perderam amigos e família. A leitura que eu queria propor aos amados irmãos é Atos capítulo 2, tem a ver sempre com o enquadramento do tempo devocional que trazemos, e o nosso tema hoje eu gostaria muito da vossa atenção, sobretudo os irmãos que ao longo de tantos anos nunca souberam o que é ficar com um interregno tão grande de cultos, e eu creio que há um aspecto muito pedagógico, muito espiritual naquilo que eu vou trazer, e que apela à nossa submissão à vontade de Deus. Bom, até eu queria falar sobre a simplicidade dos inícios, que é resgatada. Eu já acho que disse, mas volto a repetir, a leitura é Atos 2, e o trecho que eu vou ler é desse mesmo capítulo, no capítulo 2 de Atos, verso 42 e 46 apenas. Poderia ler os versos que estão a meio destes dois parâmetros divisórios, mas vamos ler apenas estes dois versos, está bem? E diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Muito bem, eu gostaria de falar então sobre a simplicidade dos inícios que deve ser resgatada no tempo atual por todos nós. Alguém com larga experiência teológica disse, certa forma, que o verso 42, que apresentam 4 itens, que era perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, podiam resumir-se a 2 itens. Segundo esse abalizado teólogo, ele dizia que o ensinar e o comer, o ensinar a palavra e o comer pensando na obra de Cristo, mediado pela oração, seria a forma mais correta de interpretar esse verso. Bom, não quero ser reducionista a esse ponto, mas importa frisar 2 aspectos. Primeiro, nós lemos que eles estavam sempre no templo e em casa a fazerem ou partilharem das mesmas coisas. Bom, ou seja, apresenta aqui um lado público da igreja, dentro das condições que na altura havia para cultuarem a Deus nos primórdios, e é preciso nos lembrar que o templo tinha a sua organização própria e que os cristãos nessa altura, no início, não dispunham de uma organização clara da forma como se haviam de reunir e, portanto, eles reuniam, disse, no pórtico de Salomão. Bom, mas eu quero salientar outro aspecto da igreja, o aspecto privado, o papel privado da igreja. Reuniam-se em casa. E os pressupostos que haviam na reunião pública no templo, com as condicionantes que já apresentei, também eram trazidas para o seio familiar. E, portanto, era uma estrutura simples, mas sem perder o mais importante, que é a relação com Deus. E é isso que nós não podemos perder. Não estamos no templo a ter aquela relação com todos aqueles aditivos e suportes que nos movem e nos galvanizam para adorar no templo, mas nós podemos também em nossa casa nos relacionar com Deus de forma mais básica possível, ou seja, mantendo-nos firmes nos ensinos do Senhor e também nas orações. Hoje nós estamos a procurar, de certa forma, resgatar aquilo que nós vivemos no público, no templo.
de alguma forma em casa e procuramos e devemos procurar, tal e qual como eles fizeram na sua simplicidade, partilhar de valores que nos são comuns, valores esses de natureza espiritual. A partilha deles ia desde a simples oração, do cantar, do ensinar, até mesmo a ceia. Mas atenção, uma ressalva aqui, não vamos pensar que estando em nossa casa podemos partilhar todos estes elementos, como a oração, o cantar, o ensinar e tomar a ceia. Pelo menos os dois últimos, nas condições atuais, nós não podemos levar para esse patamar de serviço a Deus. E porquê? Porque nos faltam os dirigentes para nos orientar. E, portanto, o que nós podemos nos restringir é a oração, é sem dúvida nenhuma orarmos em família e buscarmos a vontade de Deus, e depois temos outras formas de ir buscar o ensino, como estas, o tempo devocional, os cultos e a própria escola dominical. Portanto, e depois tinha dito outra coisa que é importante, eles estavam todos de acordo em partilharem o essencial da convivência espiritual e até mesmo material ao nível cristão, e que nós também, mesmo em nossa casa, estejamos de acordo em partilharmos o essencial, sempre debaixo da autoridade, da submissão às nossas autoridades espirituais. Portanto, o que nós podemos fazer agora, no fundo, é básico, e eles, na altura, procuravam, quer no templo, quer em sua casa, fazer, no fundo, o básico. Mas esse básico não deve ser por nós pensado que é a oração, não é? Que é alguma coisa ineficaz, muito pelo contrário, a palavra do Senhor diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. E, portanto, o culto tal e qual como nós o conhecemos na vida da igreja, neste momento não é possível realizá-lo com as responsabilidades inerentes de quem dirige, mas devemos aguardar isso com serenidade. Até lá devemos orar ao Senhor, ler a sua palavra e nos estimularmos uns aos outros. É muito importante não fazermos, é muito importante não incentivar outros a fazer aquilo que não está dentro das nossas competências espirituais. Portanto, vamos ser submissos a Deus, vamos ser submissos àqueles que orientam-nos e que velam pelas nossas almas, como diz as Sagradas Escrituras. E eu quero dizer que ao fazer isto, irmãos, esta atitude vai trazer bênção a todos nós. Não tenho a menor dúvida. Já disse e termino, há muitos irmãos a nos relatarem milagres que estão a acontecer todos os dias na sua vida, porque estão buscando a Deus com toda a sinceridade, orando ao Senhor e fazendo aquilo que é possível fazer nesse momento. Faz aquilo que está nas tuas mãos fazer e não vás além desse limite, e espera na bênção de Deus. Deus abençoe a todos. Uma boa tarde.